Nessa primeira fase do Apocalipse, nós estamos vendo os eventos que estão acontecendo nos céus. Hoje, Apocalipse capítulo 6. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco e nos ajude a compreender aquilo que o servo do Senhor escreveu, para que a gente possa ter a noção exata daquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, nos dá sabedoria e também o entendimento para esta palavra. Amém. No versículo 1, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem e vê. O comentário do bispo diz, a abertura do primeiro selo traz o encerramento da era da graça, na qual vivemos hoje. Neste tempo, todos têm recebido a oportunidade não apenas de se arrepender, mas também de serem salvos e poupados das terríveis catástrofes que sobrevirão ao mundo. Quando esse período se encerrar, se iniciará o tempo conhecido como a Grande Tribulação, quando os juízos de Deus serão manifestos à medida que cada selo for aberto pelo Senhor Jesus. Então, significa dizer que o que nós temos visto hoje, os sinais naturais da natureza, os sinais por causa da pandemia, a peste, nós temos visto o esfriamento do ser humano. Quer dizer, todos esses sinais é apenas um ensaio para aquilo que vai acontecer na grande tribulação. É apenas o início de tudo. Então, no capítulo anterior, nós tínhamos visto aquele livro estava nas mãos do Senhor Jesus e só ele tem autoridade de abrir. Então, ele abriu o primeiro selo. Vamos para o 2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O comentário do bispo diz, o cavalo branco e o seu cavaleiro não são uma referência ao Senhor Jesus e à sua igreja, como alguns acreditam, e sim a um ser sinistro, o mais perverso de toda a história mundial, o anticristo. O cavaleiro do capítulo 19 é o Senhor Jesus, mas este não. O espírito do anticristo é o do engano, e é exatamente isso que ele fará. Ele enganará com seu cavalo branco e com seu discurso de paz entre os povos. No entanto, com o seu arco, símbolo do seu poder militar, fará guerra aos santos. Ele também carrega uma coroa que não foi herdada, e sim concedida, indicando que a ele será conferido poder em todo o mundo. Por isso, a expressão saiu vitorioso e para vencer. Porém, não significa que ele venceu, mas que teve um intuito. Então, quer dizer, o anticristo, ele vai aparecer no cenário mundial trazendo a paz. Por exemplo, agora, muito recentemente, nesse período da pandemia, no ápice da pandemia, os líderes mundiais pediam que houvesse um líder mundial que pudesse ser a voz, para organizar toda essa questão. A pandemia ainda não está totalmente controlada, mas nós vimos ali o início de uma questão que nós vamos ver mais à frente, a exemplo da marca da besta, a vacinação a nível mundial e essas coisas todas. Então, o anticristo vai vir com um argumento de paz, de união, de unificar, de resolver os problemas. O 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Então o primeiro selo foi o cavaleiro branco, que saiu para vencer, e agora o segundo selo. E eu também estava pensando, com respeito ao cavaleiro branco. Nós temos hoje tantos problemas ambientais, tantas questões da terra, o que vem acontecendo, as catástrofes, enchentes, terremotos, vulcão e etc. Tudo isso causa do ser humano destruindo a terra. Então, esse líder mundial vai vir para resolver essas questões. Existe hoje a Agenda 2030, que prevê várias coisas de melhorias para a terra. O 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. O comentário do bispo diz, o cavalo vermelho e o seu cavaleiro
representam as guerras que já mataram milhares de pessoas ao longo da história. Contudo, a manifestação desse cavaleiro surtirá um efeito ainda mais catastrófico, jamais ocorrido até então. Os assassinatos acontecerão em todo o mundo, em proporções muito maiores dos que acontecem agora. Ninguém estará seguro. A grande espada que lhe foi dada se refere às armas nucleares e a outras tantas que têm grande poder de destruição. Resta saber se você será arrebatado antes de tudo isso acontecer ou se ficará aqui na grande tribulação. Apenas os fiéis ao Senhor Jesus e a sua palavra escaparão. O 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvir dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. O comentário do bispo diz o seguinte, o comentário do 5 e o 6. O cavaleiro preto e o seu cavaleiro simbolizam uma grande fome como jamais foi vista. Ela será tão intensa na face da terra que as pessoas vão perder a compostura e a educação, e até os laços familiares serão desconsiderados. A balança na mão deste cavaleiro aponta para o racionamento de comida. Os alimentos ficarão muito caros e escassos, e as pessoas no mundo inteiro definharão de fome. Lamentações, do versículo 4 do 9 ao 10, fala sobre isso. Vamos ler. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Então, quer dizer, já houve uma fome capaz de levar as próprias mães a cozinhar os seus próprios filhos. É inimaginável, né? Parece cena de filme, mas é uma realidade. Quer dizer, aqueles que morreram à espada morreram mais felizes do que os que morreram à fome, porque quem morreu à fome morreu lentamente. Nos dias atuais, milhões de pessoas em todo o mundo passam fome por não terem dinheiro para comprar alimentos. Porém, já existem alguns lugares em que as pessoas, mesmo tendo dinheiro para comprá-los, não os encontram com facilidade nas prateleiras dos supermercados. Tudo isso é apenas uma pequena amostra do que está por vir. E aí nós podemos até recordar um pouquinho no início da pandemia, quando as pessoas ficaram tão alarmadas, que elas saíram para os supermercados comprando grandes quantidades de alimentos, fazendo compras, limpando as prateleiras do supermercado com medo do que estaria por vir, Então você imagina como é que vai ser esse cenário aqui, Se nós numa questão de um tempo vivemos isso e foi doloroso, difícil, você ir ao supermercado e não ter o que comprar, porque já tudo foi comprado, vai ser difícil. 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, é o símbolo da fome, Continuando no 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Veja se não tem muita coincidência, Nós vivemos o Outubro Amarelo, que é o combate ao suicídio. Eles estabeleceram a cor para a pessoa que tira a própria vida como amarelo. E olha a cor desse cavalo, Amarelo. A cor do cavalo amarelo. O nome dele se chama Morte. É muita coisa assim que mostra, revela, o que Deus tem feito e a revelação do Apocalipse. O comentário do bispo: o cavalo amarelo e o seu cavaleiro simbolizam a morte. O inferno e a morte receberam autoridade para matar por meio da espada, que representa as guerras, pela fome
que sobrevirá ao mundo pela mortandade que virá por meio de doenças ocasionadas pela falta de alimento e pelas feras da terra. Se considerarmos a população atual do mundo, quase 2 bilhões de pessoas perecerão com a abertura deste quarto selo. Isto é assustador. E de fato, né, nós já temos visto, a impressão que eu tenho é que nós já vemos esses cavaleiros hoje atuando, né? Todas essas coisas a gente já vê de uma forma mais bruta acontecendo nos nossos dias. 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Toda a história do cristianismo, né, e até o Velho Testamento mostra, por exemplo, Jezabel matou os profetas, né, de Deus. Depois, para o Novo Testamento, você vê muitos, o próprio Senhor Jesus, que foi morto, mas ressuscitou, os apóstolos. E depois disso, muitos e muitos cristãos que se tornaram mártires na história, morreram pela causa do Senhor Jesus. Então, eu acredito ser essas pessoas. O comentário do bispo diz o seguinte: os mortos por amor da palavra de Deus são aqueles que durante o período da grande tribulação se converterão ao Senhor Jesus e por isso serão perseguidos e mortos implacavelmente pelo anticristo. Eles não fazem parte da igreja arrebatada, pois o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação. Por isso suas almas estão debaixo do altar, de onde clamam pela justiça divina. Basta alguém pensar um pouco nos futuros acontecimentos para não querer ficar neste mundo, quando o caos começa a suceder. Por isso, desde já, assuma um compromisso sincero com o Senhor Jesus, tornando-o Senhor e Salvador de sua vida. Aí você pensa, mas tem a liberdade religiosa. Você pode crer que depois do arrebatamento da igreja, então junto com a igreja vai ser levado o Espírito Santo. Então o anticristo vai vir com toda a força, pregando contra. E ele vai culpar, por exemplo, a causa da destruição da terra, a falta da paz e todas as coisas que nós vemos, ele vai culpar os cristãos. Ele vai dizer que são eles os culpados da situação em que nós vivemos nesse mundo. Então, ele vai trazer a resposta da paz. Então, os cristãos, quem professar a fé, esse vai ser muito perseguido. O 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Olha, nós temos visto, né? A lua vermelha, a lua de sangue, nos nossos dias. É muito forte, né? O sol, o eclipse solar, mas aqui o principal, a lua de sangue. O 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Eu compreendo isso como se, por exemplo, meteoros caindo na terra. Vez ou outra, nós ouvimos nos noticiários que há um meteoro que passa próximo da Terra tantos quilômetros e que foi desviado, ou muitas vezes eles não sabem a rota direito, mas aquele meteoro passou próximo, às vezes cai na Terra. Então imagine, né? Se as estrelas vão cair, imagine quantos meteoros vão cair na Terra. Quando ele fala sobre os montes sendo abalados, né? São os terremotos que vão acontecer. Nós temos visto abalos sísmicos acontecendo em várias partes do mundo já. Aí ele diz, né, no 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares.
e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderes, e todo o servo, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aí o Bispo Macedo faz o comentário. O grande tremor de terra aqui mencionado não pode ser comparado aos inúmeros terremotos dos quais temos conhecimento. Esse evento deverá ser algo de proporções intercontinentais. Afinal, um simples abalo sísmico não é suficiente para remover montes e ilhas do seu lugar. Outros juízos catastróficos da parte de Deus são apresentados em forma de fenômenos cósmicos, envolvendo o Sol, a Lua, as estrelas e os demais corpos celestes. Diante disso, o pavor tomará conta de todos, inclusive dos grandes e poderosos desse mundo, que desejarão a morte. Vamos ver o que está em Apocalipse 9:6? E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Meu Deus, você consegue imaginar essa situação aqui? A pessoa, ela provocando a morte dela e ela não morrendo, né? A situação como vai ser de calamidade extrema, né? Vai ser o sofrimento causado pelo próprio ser humano nele mesmo, né? Ele poderia ter evitado isso buscando a salvação. Durante algum tempo de suas vidas, tais homens se sentirão seguros e protegidos pelas suas riquezas. Por isso, desprezaram a salvação. Mas agora aparecem aqui desesperados, procurando abrigo nas cavernas e nas montanhas para não escaparem o justo juiz de toda a terra. Porém, nenhum deles escapará da ira do Cordeiro de Deus contra todo o pecado. Vamos ver Isaías 24:20. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, e nunca mais se levantará. Mateus 24:29. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Eu fico agora imaginando, né, que aqui não escapará nem rico nem pobre, nem servo, nem esse, nem aquele. E aí, essa situação, né, que eles vão enfrentar, não vai ter rico nem pobre, porque a riqueza não vai trazer proteção nenhuma. Hoje o rico tem mais proteção, né? Ele pode comprar um carro blindado, ele pode colocar segurança na casa dele, câmera, se armar, enfim. Mas contra o juízo de Deus não há dinheiro que livre a pessoa do juízo de Deus. Então aqui não vai haver diferença entre rico e pobre, entre aquele que é servo ou escravo, entre aquele que tem ou não tem condições. Você não pode se livrar do juízo de Deus. Eu não posso, mas eu posso me arrepender. Nós estamos vivendo na era da graça, da misericórdia de Deus. E nós podemos vencer, nós podemos não ter que passar por isso, né? Se nós podemos sacrificar hoje para não passarmos por isso amanhã, então vai valer a pena todo e qualquer sacrifício que façamos para alcançar a salvação. Se você tem dúvida com respeito à sua salvação, então está na hora de você investir na sua salvação como você nunca investiu antes. Bom, espalhe esse vídeo para mais pessoas, envie para os seus amigos, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus e vamos aguardar a segunda vinda do nosso Senhor e Rei, Jesus Cristo. Forte abraço para você, Deus abençoe.